Boa noite a todos, mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos. Estou vendo carinhas novas, que eu não conheço. Quem é novo? Quem é a primeira vez? Sheila. Tá engraçadinha ela. Sejam bem-vindos, tá? Então vamos ler uma mensagem. Modificando-se o ritmo da mente, surge a cura. A doença se estabelece porque é aceita na mente. O ritmo da mente a absorve. A pessoa sente-se doente. Que coisa, hein? Mudando-se o enfoque mental, a doença não permanece. Como uma sombra da mente enferma, ela varia conforme o grau de aceitação que tem. Em qualquer situação, repita: sou são. Tudo em mim funciona perfeitamente. Tenho plena saúde. Sinto-me verdadeiro filho de Deus. Isto altera o ritmo da mente. Siga pensando neste sentido. Sentir-se plenamente são é um atestado de confiança no poder de Deus. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa parte, né, diante do universo, buscando sempre pensar positivo e permanecermos sãos. Então vamos orar, pedir a Jesus que nos ampare nesta noite, que nos ajude a compreender a mensagem que será trazida nos estudos, que possamos receber, Senhor, as Tuas bênçãos nesse momento, para usufruirmos desse ambiente de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, de saúde. E que a nossa querida Karina possa realizar o seu estudo com todo o Teu amparo, Jesus. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Queremos então apresentar Karina Ocanha, coordenadora do nosso serviço de evangelização da família do SEU, que é o Conselho Espírita de Unificação. Ela hoje nos deu a honra de vir falar sobre família para nós. Boa noite a cada um de vocês. O tema de hoje, eu achei muito, vamos dizer assim, muito válido. E mais interessante ainda, que é um convite. Além de um convite, é uma afirmação. Pais e familiares, levem seus filhos à evangelização espírita, não deixa dúvida. E o nosso estudo vai buscar responder por que a gente deve levar a evangelização, por que a gente deve ir à evangelização. Num primeiro momento, tem uma atividade muito interessante que, se perguntar a cada um de vocês por que vocês estão aqui, aquela reflexão, por que vocês vieram? Porque hoje vocês escolheram estar na casa espírita. E a resposta é ótima. Algumas pessoas vão falar: porque me acalma, porque eu me sinto bem, porque os esclarecimentos me trazem boas reflexões para a semana. Porque muitas dores que eu sentia ficaram mais apaziguadas depois que eu vim à casa espírita. Então, mesmo que eu tenha coisas para fazer na minha casa, eu reservo um momento. E aí a gente vai para outra pergunta, né? Se é tão bom para você, por que você não estende o convite àqueles a quem você ama, né? Então, o nosso estudo ele começa assim. E aí, existe uma autora chamada Joana de Ângeles, que é um espírito, e manda algumas mensagens por Divaldo Franco. Quando a gente vai olhar as mensagens dela, ela usa muito uma palavra chamada atavismo. Quando a gente olha essa palavra, a gente diz: que palavra é essa? Nós não estamos acostumados a usar essa palavra. Como a gente aprende que não adianta a gente sair correndo quando não entende alguma coisa, tem que pesquisar. Por que será que ela fica falando que existe um atavismo, existe aqui, né? A gente não compra essa palavra no supermercado, então não sabe o que é
E o Espiritismo ensina isso para a gente. Não sabe o que é. Viu uma palavra difícil? Vai pesquisar. Aí eu fui lá pesquisar. Se a gente pesquisar no dicionário, atavismo é uma herança de características psicológicas, intelectuais e comportamentais dos antepassados. Quando eu li essa primeira frase, eu já vi uma dica. Ah, então quando eu nasci, Karina, cada um de vocês nasceu, mas nós herdamos características. Ou seja, nós somos espíritos imortais. Quando a gente nasce, nós trazemos já características de outras existências, boas e ruins. Aprendizados, dificuldades, lições, então a gente traz. Então a criança e o jovem, ele já chega com tendências, ele já chega muitas vezes com habilidades. E isso aparece mesmo aquela criança pequena. Eu tenho um sobrinho que ele agora está com 5 anos. Aos 3 anos, ele tentou subir, não tem aquela, tipo um ferro tinha no quintal, e ele ficava nervoso. E aí meu irmão falou assim, olha, a gente nunca subiu em ferro quando criança. Então onde é que esse menino traz isso? Falei, olha, para explicar isso a gente tem que fazer uso da reencarnação. Que habilidade motor esse menino tem? Tão pequeno, uma dificuldade para falar, mas tem uma habilidade física para fazer coisas que a gente só percebe em idade mais avançada. Pois é, mas de repente ele já exercitou. Tudo aquilo que a gente já exercitou, nós nascemos já com essa tendência, com esse dom. Então, na verdade, eu percebi que quando Joana estava usando esse termo, ela não estava sendo metida. Ela estava querendo dizer para nós que nós nascemos e já trazemos a nossa própria herança do passado. Por isso, aí eu fui olhando, né? Que dicionário, tendência a retomar o estilo de vidas e os costumes. Ah, então quando eu nasci, eu já venho com uma tendência. Eu tenho até uma tendência a retornar gostos do passado. E aquilo que eu cultivei muito em várias existências, vem comigo com uma certa força. Se, por exemplo, numa vida passada, eu dediquei um tempo da minha vida para a prática do bem. Fui uma pessoa que tentei ajudar. Na outra vida, também. Na outra vida também. Quando eu renascer, isso já vem forte. Ajudar parece já algo mais natural. Acontece que esse mesmo padrão também acontece para as nossas dificuldades. Numa vida eu fumei muito. Na outra eu continuei. E na outra também. Então isso vem com uma força muito grande. E se este hábito, que aí ela vai usar essa palavra difícil, atavismo, vem com muita força, eu preciso de mais força para deixar esse hábito. Olha que interessante. E aí quando a gente olha aquela criança fofa, nós não sabemos quais foram os hábitos que ela cultivou ao longo das suas vidas. A gente não sabe, porque o véu do esquecimento vem. E a gente não deve saber mesmo, para que quando a gente receba, a gente consiga olhar com aquele amor, com aquele cuidado e fazer o nosso melhor. Então, por isso a gente trouxe essa palavra. E a gente trouxe essa palavra para a gente lembrar que todos nós somos espíritos imortais. Somos filhos de Deus. E o Livro dos Espíritos, ele diz que nós somos os seres inteligentes da criação que povoa o universo. Olha que bonito. Todos nós somos dotados de inteligência. Todos nós somos dotados da capacidade de progredir. É claro que alguns espíritos reencarnam sofrendo algumas limitações do corpo.
E, de repente, essa limitação não permite que a inteligência se manifeste como ele quer. Mas ele tem como espírito a inteligência. Então a gente já sabe que aquela criança, né? Como eu dei o exemplo do meu sobrinho, que é uma pimentinha, a gente já precisa evangelizar. Porque a gente precisa que aquela habilidade motora que ele tem seja utilizada para o bem. Né? Então a gente precisa dar uma condução. E a gente vai começar trazendo um pouquinho o Livro dos Espíritos, lá na questão 383. Qual é a utilidade de passar pela infância? Qual é para o espírito? Por que a gente nasce criança? Por que a gente não nasce adulto? E a resposta é ótima. O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. É mais fácil educar a criança. É mais fácil, nesta fase de vida, mudar a personalidade, trazer a educação para que seja conduzida para o bem. Mas observem um detalhe que é muito importante. Os espíritos estão dizendo que é mais acessível. Eles não estão querendo dizer que na juventude ou na fase adulta a gente não pode se evangelizar. Porque algumas vezes também a gente confunde algumas palavras. Ele está dizendo que a infância é melhor. Por isso se nasce criança. Mas que também é possível, na juventude, na fase adulta, a gente se modificar. Então a gente não pode deixar a idade da infância sem uma condução, porque a gente está perdendo uma grande oportunidade. Mas algumas vezes as pessoas dizem: Karina, mas eu conheci o espiritismo com mais idade. Falei: fica tranquila, vai de agora. Faz aquilo que você pode fazer, né? Porque mais fácil não quer dizer que é impossível nas outras idades. Eu cheguei à doutrina espírita com 17 anos, né? E muitos chegaram. Alguns chegam na fase adulta, alguns chegam idosos. E conseguem, com seu exemplo, né? Com a sua persistência, ajudar a muitos. Então, e aí a gente vai continuar. A questão 385 tem um outro comentário. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos apenas entram na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da idade infantil os tornam flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Olha, a gente já até falou um pouco, né? Essa fase... Reencarnamos para quê? Para que a gente reencarna? Para se melhorar, para evoluir, para aprender. Então existe uma fase que é mais fácil receber os conselhos. É então que podem reformar o seu caráter, reprimir as suas más tendências. Então, aquela criança linda e fofa que é meu sobrinho, que é uma pimentinha, que fica com raiva fácil, e a gente percebe assim: mas o outro irmão não era assim como ele? Meu Deus, o mesmo pai e a mesma mãe, a mesma educação e a mesma família. Por que um era parento mais calmo e esse, ele ainda faz assim, ainda franze a testa? A gente até sente vontade de rir, mas a gente não pode. A gente vai para a cozinha. Mas a gente não pode rir porque a gente precisa educar. Precisa mostrar para ele que ele precisa abrandar a característica. Que ele não deve sair agredindo. E aí a gente foi fazendo lá umas considerações. Que habilidade é essa? Que agressão é essa? Então nessa fase, na fase da infância, a gente vai lá. Não faz isso, menino. Tem que dividir.
E a gente vai percebendo, Divaldo tem um caso de uma criança que é adotada lá na Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho na Bahia é como se fosse assim uma grande instituição que acolhe crianças, jovens, tem um trabalho gigante, até por isso o nome de mansão. E aí chega uma criança que, aos 4 anos de idade, tentava construir armas. Construía armas a partir de objetos. E dizer, mas de onde uma criança de 4 anos? E ele vai mantendo esse comportamento até os 12. Isso vai assustando, porque as cuidadoras desse menino ficam muito preocupadas. Mas Divaldo sabia que esse menino, em vidas anteriores, tinha sido um criminoso. E essa tendência vinha muito forte nele. Então, embora ele não lembrasse do crime, a habilidade para a construção ele tinha. E Divaldo vai dizendo para ele, quando ele ficava muito furioso, esse menino, ele dizia assim, tia, eu quero matar um. Aí Divaldo sentava, então vamos fazer o seguinte, quando você quiser matar alguém, você vem falar comigo. Aí ele vinha, se aborrecia, aí Divaldo dizia assim, senta aí, bebe um pouco de água. A tio passou, pois é, ainda bem que você não fez nada, porque passou. Você já imaginou se você tivesse feito? Deus nos dá tanta oportunidade, você teria criado um grande prejuízo para a sua vida. E Divaldo vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Quantas vezes? Muitas. Esse menino faz 18 anos e diz assim para o Divaldo, eu quero me emancipar. Eu quero ter aquela liberdade, né, de 18 anos, ter a minha identidade e quero me mudar para o Rio de Janeiro. Bem pertinho. Divaldo fica muito preocupado, diz, meu filho, você não tem maturidade. Tio, mas... E aí ele, bom, então vamos conversar. Com 2 condições. Se algo você fizer de errado, eu quero ser o primeiro a saber. Eu não quero que você vá falar com ninguém, porque eu sou seu pai e eu te amo. Então eu quero que você venha até a mim. A segunda condição é a seguinte. Quando você sentir uma vontade de matar alguém, você vem aqui e me mata. Aí o jovem, mas tio, eu jamais vou fazer isso com você. Você é um pai para mim. Aí o Divaldo, pois é, mas você durante todo esse tempo foi educado com uma formação moral. Se você ainda matar alguém, para mim será um grande fracasso. E aí eles se abraçam, se despedem. O jovem emancipado vem morar no Rio de Janeiro. Passado um tempo, Divaldo Franco ele está indo receber uma homenagem num lugar. E aí, este filho que já estava adulto resolve fazer uma surpresa para ele. Chega até lá e esse rapaz se tornou um grande artista plástico. Olha que interessante. Ele não tinha habilidade para fazer armas? Essa habilidade ela foi conduzida para ser artista plástico. Então ele fazia quadros a partir de pedras preciosas. Conta o Divaldo que era um trabalho muito refinado, difícil, mas toda aquela habilidade ele converte para o bem. E aí, Divaldo fica feliz, vê, e aí vai bater aquele papo, meu filho, que bom, né, te ver, mas me conta uma coisa, como é que foi para você resistir a essa tendência de matar? Aí ele conta, olha tio, eu senti vontade de matar mesmo, mas quando eu pensava em fazer, eu me lembrava de você. Eu me lembrava do que eu aprendi. Eu me lembrava também que você disse, se quer matar alguém, vem me mata. Aí você me trouxe um tormento, porque como é que eu ia matar você? Aí Divaldo diz assim, não sou eu o tormento, é tudo que você aprendeu. São os conselhos morais. E aí ele conta que não até o relato do Divaldo, aquela criança
que numa vida passada tinha sido um criminoso, é um artista plástico, que a tendência não foi manifesta. Olha que interessante. Talvez a gente pudesse até pensar, talvez ele pudesse até ser um pouco pavio curto, como a gente diz. Ah, gente, mas que bom a evolução, ele não se comprometeu mais com assassinato. Ele usou a habilidade para a arma como artista. Então, aí Divaldo vai falar, já com ele adulto. Pois é, os espíritos me contaram que no seu passado você era um criminoso. E essa vivência era tão forte que aparecia. E nós não sabemos quem é aqueles que convivem com a gente, né? A gente não sabe, por exemplo, quando a gente diz assim, toma um pouquinho de bebida, se a pessoa está bebendo a primeira vez ou se na vida passada era alcoólatra. Nós não sabemos. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande e procurar trazer a moral cristã, porque essa, se for demais, não vai ser problema. Então esse exemplo foi muito importante para mostrar essa citação de Kardec, né? Este é o dever que Deus confiou a seus pais. E naquele momento, Divaldo era um pai adotivo, pai. Missão sagrada pela qual terão de responder. Por isso a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas é ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Muito bem. E aí, depois que a gente falou tudo, existe uma pergunta que os pais fazem muito na casa espírita. Ah, mas de repente o meu filho, ele pode um dia mudar de religião. Eu sou espírita. Será que ele, de repente, não deveria ter o direito de escolher? Essa mesma pergunta consta no livro Consolador. Quem vai responder para a gente é Emmanuel. E a pergunta é o seguinte: devem os pais esperar que seus filhos cresçam para escolher a própria religião? E aí, olha só, de uma outra forma, né? Ele pergunta lá a mesma coisa. Os pais devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou pode deixar fazê-lo, invocando as razões de que em matéria de religião eles apreciam mais plena liberdade? Será que a gente deve conduzir? A resposta é afirmativa e clara, que vai ser igualzinho o que está no livro dos Espíritos. Quando eu falo igualzinho é porque é a mesma ideia, tá? Está escrito diferente. Mas olha só, o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espíritas ou espiritistas, têm as duas formas, apesar de espírita ser o mais comum, não podem esquecer dos seus deveres de orientação nas grandes revelações da vida. E aí Emmanuel é taxativo, em nenhuma hipótese. Essa primeira etapa deve ser encarada com indiferença. Então ele diz, olha, leva, vai, traz a criança. Eu sempre conto também, esse eu contei do pequenininho, né? Aí tem o sobrinho mais velho. O mais velho, quando ele estava com 5 anos, eu levava para a evangelização e eu, a coordenadora, ele era o mais bagunceiro da turma. Pensando que não é bagunceiro, porque ele é o mais bagunceiro. E eu ficava assim, meu Deus, esse menino cai no chão, vira cambalhota. Será que está sendo útil? Tá, mas de vez em quando me dava aquele questionamento. Aí um belo dia, minha mãe está em casa chorando. E aí ele olha assim, ô vó, tá chorando por quê? Ah, eu tô chorando. Melhorou? Vamos lá. Pronto? Vamos lá. Ih, agora tá bom. Aí, contando a história, vamos para cá. Contando a história,
ele pergunta para minha mãe: vó, tá chorando por quê? Eu tô chorando, meu filho, porque a vizinha... Vamos ver se dá? Pode? Tá bom, né? A vizinha faleceu. Ô vó, você não sabe que ela foi, mas um dia volta? Num corpo diferente. Aí eu percebi que aquela criança que estava fazendo toda aquela bagunça, que corria, né? E entendido a reencarnação. A avó foi, a vizinha foi, mas volta. Só que volta no outro corpo. Olha a lição e o entendimento que aquela criança teve. E aí eu falei, meu Deus, que bom. Aí aquilo deu uma pacificada no meu coração, né? Aí minha mãe, Karina, olha o que esse menino falou. Eu falei, graças a Deus. Então ele pode estar lá fazendo bagunça, caindo no chão, né? Ainda quando é filho de trabalhador, a criança ainda quer dar uma carteirada, né? Parece que é a minha tia. E aí eu falei, está sendo útil. Então nós precisamos acreditar. O pretexto de que a criança deve se desenvolver com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do acelerado? A própria reencarnação não constitui em si mesmo uma restrição considerável à independência absoluta da alma, necessitada de expiação e corretivo? Aí ele faz uma reflexão. Quando a gente reencarna, a gente já tem um limite. Como espírito, nós somos mais livres. Foi? Troca. Muito bem. Eu me empolgo, então é tão bom quando tem alguém para olhar essas coisas, porque eu começo a me empolgar e eu não vejo microfone, não vejo mais nada. Então, isso é ótimo. Então, muito bem. Além disso, os pais espíritas ou espiritista devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança a graves prejuízos religiosos do passado, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Como seria para esse menino se Divaldo não tivesse conduzido numa evangelização? É claro, a gente pode até dizer assim, não, cara, a gente não tem como afirmar, não tem. Mas seria muito mais fácil para ele, né, permanecer no crime, permanecer numa atitude, do que com a educação moral que ele recebeu. Então, muito bem. E aí, só para continuar, deve-se nutrir o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança, com a fé em Deus. E é tão bom, né? Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espíritas, nós, devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se faz para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário, onde por vezes se exige renúncia e sacrifício de uma existência inteira. Então ele está aí reafirmando essa importância de que a evangelização chegue aos nossos lares. Aqui a gente trouxe a infância, mas e a juventude? A gente já viu que a infância é um período, né, vamos dizer assim, mais onde a criança está mais acessível. Ah, gente, mas eu entrei aqui aos 17. Quantos não entraram depois? A gente também. Então, tem que também fazer o convite para o jovem evangelização. E aí eu fiquei pensando, fui fazer algumas pesquisas. Existem várias pesquisas que tentaram ver, existe relação entre a religiosidade e o consumo de drogas? Eu comecei a perceber que o número de pesquisa é muito grande. Tanto nacional, só no Rio, só em São Paulo, entre os universitários, entre os adolescentes de tal região, como também existem pesquisas nos Estados Unidos. E todas as pesquisas tiveram resultados próximos. E aí diz o seguinte, que existe um consenso
que é um consenso? Existe uma conclusão geral entre todas essas pesquisas que diz o seguinte, que quanto mais o jovem ele tem uma religiosidade, mais ele se afasta do uso de drogas. É como se a religiosidade lhe fosse um fator de proteção. Gente, olha que importante a gente está trazendo, né? É como se ajudasse a prevenção. Então, para a gente tentar resumir isso num quadrinho, participar das atividades religiosas. Olha que a pesquisa, ela nem está falando em tipo de religião. Eles tentaram pesquisar várias religiões. Mas se nós somos espíritas, a gente vai levar o jovem para onde? Para o que nós acreditamos, para a juventude, para a mocidade. Né? Então, participar dessas atividades religiosas. Perceber, quando esse jovem percebe a religião como algo importante. Quando ele acredita em Deus, menor a possibilidade para ele se envolver em drogas lícitas ou ilícitas. Eu achei isso muito importante. E ainda vai dizer assim, olha, efeito protetor. A religiosidade foi significativamente associada à menor chance de beber pesado. Então tinha alguns jovens que até bebiam, mas não pesado, porque a religião lhe trazia um freio. Olha que interessante. Menor exposição ao consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo. Muitos tiveram uma associação negativa, fumar não é bom. Não é bom usar drogas ilícitas, porque na juventude se discute drogas. Na juventude se discute temas atuais. E se dá uma orientação para o jovem fazer as suas escolhas. Então ele tem um espaço onde ele pode conversar sobre questões que ele está vivendo na sociedade. Olha que interessante. Então, a gente começou aí a perceber que dessa importância de convidar os jovens. Muitos de vocês talvez possam fazer a seguinte pergunta. Ah, Karina, mas eu chamo ele. Nossa, mas eu chamo, falo e ele não vem. E aí eu digo uma questão. Vocês negociam se os filhos de vocês deixarem de estudar? Não vou mais para a escola. Alguém negocia? Não negocia. Mas por que a gente às vezes negocia tanto a religiosidade? Na casa espírita que eu frequento, a gente encontrou uma questão de que os jovens não queriam mais ir. E a gente reuniu a eles e falou assim, vamos fazer um bate-papo hoje. Eu queria que vocês colocassem para mim, aí no papel, quantas horas vocês gastam por dia no celular. Eles foram lá felizes. Quantas horas vocês gastam comendo? Comendo, eu quero saber quanto tempo vocês gastam comendo. Hoje é aula de matemática, eu falei por aí. Quantos tempo vocês gastam? Aí botei banheiro, indo para a escola, estudando, aí fizemos. Agora a gente vai multiplicar isso por 7. Aí fizemos. Agora eu quero que vocês... Então a gente tem tantas horas por semana na série, tantas horas por semana estudando, tantas horas por semana. Agora eu quero que vocês mostrem por semana quantas horas vocês têm se dedicando à religião. 1 hora, 1h30, 2, dependendo do tempo de deslocamento. Então vocês estão dizendo para mim, aí fizemos o quantitativo, que vocês têm esse tempo todo e que a gente só está pedindo a vocês 1 hora por semana e vocês estão fazendo isso tudo? Porque algumas vezes a gente tem que dar esse dado de realidade. Parece que aquela 1 hora é algo gigante e não é. É muito pouco. 1 hora mais o culto do evangelho no lar, 1h30? Que seja 3. Que a gente coloque tudo. Às vezes essas 3 horas o jovem passa num dia fazendo um monte de coisas. Então que a gente comece a fazer. A gente não dá tanto. Olha, você tem isso. Então a gente pode dizer, eu fico feliz quando você vai. E vou dizer algo muito importante. Aí a gente pode contar a história do André Luiz.
médico, com uma condição financeira boa, mas quando ele desencarna, ele diz que todo esse conhecimento intelectual era como uma bolha de sabão. Saía. Naquele momento, todo o conhecimento intelectual dele não era capaz de pacificar a dor que ele sentia. E naquele momento difícil, ele vai lembrar, lá atrás, quando ele era criança, da música. Ele reúne todas as suas forças para fazer uma oração. Eu fico pensando assim, gente, se eu tivesse numa situação dela, eu já rezava logo, já pensava logo, desencarnei esse lugar estranho. Nós, mesmo que a gente não tivesse, né, vamos dizer assim, numa situação difícil, a gente já teria recursos mentais para ser diferente. Quanto sofrimento ele passa para ter que entender que Deus existe, para perceber que a oração era um grande auxiliar para a sua vida. Então a gente tem aí, né, o relato dele dizendo: ó espíritas, ó vocês, não espera chegar onde eu estou não. Então a gente tem que falar de evangelização. E muito bem, mas aí a gente falou da infância, a gente falou da juventude. E que a gente precisa negociar com o jovem e colocar para ele que ele é importante. E com a firmeza que a gente faz com o estudo. Porque se chegar em casa dizendo não vou mais para a escola, a gente não deixa. Então a gente vai tentar fazer essa firmeza. E vai dizer quantas coisas você recebe. Quanto tempo você tem? Será que essa é 1 hora ou 2? Ou que seja 3 realmente? E aí eles deram uma olhada assim para minha cara. Né, tia? Eu falei, pois é. Né, a gente ainda é chamada de tia, tá valendo. É só isso que vocês gastam. Talvez o que a gente esteja pedindo, os pais de vocês estão pedindo 1 vez por semana, alguns melhoraram depois desse bate-papo, só para dar aí um efeito, né? Deram uma aliviada. Mas aí, hoje a gente tem falado muito em evangelização da família. De onde surgiu essa história? A gente falou da infância, falou da juventude. Mas aí Martins Peralva vai dizer para a gente o seguinte: não basta evangelizar a criança nas instituições espíritas. É imprescindível, é indispensável que essa educação também alcance os responsáveis, os genitores, evitando que se estabeleça na incipiente alma infantil a desastrosa confusão de ver e ouvir em casa atitudes e conceitos bem diversos do que vê e ouve nas aulas de evangelização. Então também nós somos espíritos imperfeitos. Nós não somos pessoas naquela evolução, a gente comete erros. E se a gente puder ter na casa espírita um espaço onde a gente possa discutir família, onde a gente possa discutir as nossas questões, vai ficar mais fácil. Vai aliviar. De repente uma outra pessoa diz assim, né? Isso aconteceu comigo, era só uma manha, eu deixei e não aconteceu nada não. Aí a gente acalma. Então, a gente vai buscando que a casa espírita tenha palestras que falem de tema de família, espaços, né, que eu sei que aqui também tem, onde a gente estuda as questões familiares, para que esses pais... Quando a gente fala pais, gente... Pais irresponsáveis, né? Porque às vezes são sobrinhos, avós, né? Que precisam também estar alinhado com os pais. Se não é assim, os pais estão lá dando aquele limite. Vai para a casa da vovó, é uma festa. E aí os avós, meu Deus, os pais, esse menino não come doce direto. Quando vai para a casa do avô é quase uma doceria. Então a gente também precisa conversar com esses avós. Olha... né? Bate um papo aí com papai e mamãe para ver o que pode, porque as crianças fazem isso. Meus sobrinhos diziam assim, tia, não estou de castigo. Aí eu ligava para a mãe, tá sim. Esperto, né? Uma vez ele falou assim para mim, olha, tinha acabado de sair do médico.
Aí falou assim, tia, não sabia nem falar direito. Pode burger, isa, que era pizza, quente, que ele tentava falar cachorro quente. Eu falei, o que não pode? Feijão, arroz. Eu falei, meu Deus, essa criança com essa cara desse tá querendo me enganar de que depois dele sair do médico ele pode comer pizza, hambúrguer, cachorro quente, mas não pode comer feijão e arroz. Aí eu falei, que espírito é esse? Olha que lindo, né? Aí a gente vai tentando. Agora, eu também não podia comer na frente dele, né? Aí a importância que o responsável também tem que estar se revendo. Mas, gente, nós não somos perfeitos, a gente vai. Só para a gente reforçar, eu queria trazer para vocês, isso aí saiu lá no jornalzinho em 2013. Só para a gente entender um pouco essa relação. Eu gosto de trazer alguns casos, porque eu acho que a gente conversa melhor. Neto de um dos condenados do mensalão de 7 anos tomou uma advertência no colégio onde estuda e foi chamado por um coordenador nos últimos dias de aula antes das férias. O menino não titubeou ao saber que seus pais seriam chamados à escola e soltou essa. Não tem como a gente negociar isso? Olha que interessante. Então ele tinha um exemplo familiar. A reportagem fala dos avós, a gente não sabe os pais. Mas o nosso objetivo é só trazer uma reflexão. Quando ele viu, aprontei. Meus pais vão ser chamados. Ele chega lá para a direção. Tem como a gente negociar, dar um jeitinho para que meus pais não apareçam? Então a gente percebe aí a reflexão, né? Muito bem. E aqui a gente vai estar trazendo para vocês, esse livro tem um estudo de caso muito interessante. É o livro Libertação. Esse livro ele vai falar muito dessa questão de obsessão. O que é obsessão? Quando um espírito persistentemente tenta prejudicar alguém. De uma maneira fácil, para a gente entender, ficou zangado com alguma coisa que a gente fez no passado, e aí chega ali, a gente reencarna ele não. Karina tá aí, que linda, mas eu conheço essa peça, né? Então, às vezes, não perdoa. E esse livro vai mostrar como a espiritualidade se organiza para ajudar nós encarnados e os desencarnados que ainda não perdoaram. De uma maneira simples, só para a gente... Eu estou fazendo resumo do resumo, tá? Só, né? Mas só para a gente entender. E aí, a gente vai contar a história da Margarida. A Margarida, ela sofre o assédio espiritual de uma falange. Vários espíritos prejudicam a Margarida. E eles prejudicam a Margarida por conta do Gregório, que não quer. Mas a espiritualidade está atuando para ajudar a Margarida. E, não é à toa que o livro se chama Libertação, tá? O final é maravilhoso, dá tudo certo. Mas a gente está trazendo só esse trechinho do livro, que o nosso objetivo é outro. Nesse processo libertador, aí ela está lá sem força, mas ela recebe o auxílio da espiritualidade, que aí nesse caso é o espírito de Gúbio. E aí, nesse processo de assistência à Margarida, ela recebe uma notícia. Matilde é uma benfeitora espiritual. Gente, benfeitor espiritual a gente sabe que está voltado para o bem. Benfeitor espiritual é aquele que procura ajudar, ser útil, nos auxiliar nas nossas dificuldades. E a Matilde está nessa situação, ela é uma benfeitora. Mas aí, a Margarida é informada pela Matilde que vai reencarnar com a sua filha. A Margarida está lá sofrendo o assédio, em processo de se libertar dessa influência espiritual com ajuda, e vai reencarnar uma benfeitora espiritual? Vai. E agora eu quero que a gente veja com calma o que essa benfeitora vai contar para Margarida no momento do sono. No momento do sono, a Margarida se afasta parcialmente do corpo e vai conversar com a Matilde, que está lhe ajudando. E a Matilde diz, vou vir sua filha.
E aí vamos lá. Ela vai falar isso não do jeitinho que a Karina fala, né? Livro espírita não é como a Karina. Ó. Em breves anos, voltarei ao círculo de lutas em que te debalde. Ou seja, vou reencarnar. Tu, gritou a Margarida palermada, ante a perspectiva de renascimento para o ser iluminado que se mantinha. Por que seria imposta semelhante pena? Aí a Margarida deve ter pensado, por que vai reencarnar em mim um espírito já bom? Eu que estou aqui vivendo esse sofrimento? Ah, então pode reencarnar na nossa família espíritos com maior evolução que a nossa. Né? Aí ela vai dizer, olha a crosta terrestre, esse lugar que a gente vive é incomparável ao imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, aí ela vai começar, primeiro ela começou, né? É igual a gente vai bater um papo, faz uma introdução, né? Então, sabe como é que é? A gente está aqui, a bondade reina em todos nós. Deixa eu te contar. Ó, temos todos laços do coração, que se demoram por muitos séculos retidos do fundo do abismo. Olha, nós temos relação de amor e de afeto que duram séculos. Então, eu e você, Margarida, já temos uma relação de afeto. E ela vai agora falar de uma maneira até poética. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio da beleza do nosso olhar. Olha, eu estou vindo aqui para te ajudar, né? Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Sem ir para a segunda parte, quando eu estava lendo, eu falei, nossa, que beleza. Vai reencarnar um benfeitor top. Né? Se fosse minha filha, estou bem. Não vou nem precisar me preocupar. Engano, vamos ver o que vai acontecer. Nos abençoados elos de sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Mas aí ela vai dizer, não me receba... Bom, vocês desculpem, mas a intuição vem de que eu tinha que ter terminado o pedacinho. Então vamos lá. Deus, o amor, é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Então puxaram a minha orelha porque eu não li a última parte. Temos que falar que Deus a tudo preside. Então vamos lá de volta. Olha o conselho que ela vai dar. Não me receba no braço por boneca mimosa e impassível. Também não sei o que é impassível. Fui no dicionário. É incapaz de se emocionar, é duro, é insensível. Olha, a Matilde vai reencarnar e já está falando para a futura mãe. Eu não quero ser aquela bonequinha mimosa que não se sensibiliza com a vida. Ué, mas ela já não era benfeitora? Quando a gente lê isso, se a Matilde, que já era benfeitora, pede para ser educada na infância, imagina a Karina. Né? Tira aquela ideia de que aquele espírito não precisa. A dor nos externo, aquilo que é externo, que está fora, nunca trazem a felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado, o caráter construído, cristalino, base segura para que se expanda a boa consciência. Olha, não é o externo mais importante, é o interno, é a moral. É isso que vai me trazer a felicidade. Então não me cria preocupada com o externo. Ah, Karine, então pode botar vestidinho na menina? Pode botar uma roupinha fofa no menino? Pode. Mas o que é mais importante? A moral, a educação. A árvore benfeitora não prescindirá, não dispensa do carinho, da assistência constante do pomicultor. Olha, para plantar uma árvore... Quem tem plantinha sabe, parou de molhar, largou, ela morre. Você tem que estar o tempo todo. Aí põe uma vitamina, tira do sol, bota no sol, molha, né?
Algumas são mais resistentes, outras não, mas a gente tem que ter uma assistência. Compreende minhas necessidades para que eu possa te entender nos momentos justos. Olha, cuida de mim. Ela está pedindo. Eu vou reencarnar como tua filha, quero te ajudar. Mas faz essa infância para que eu seja conduzida. Porque ela pode ser benfeitora, mas ela não é perfeita. Ela ainda tem questões que ela traz, então ela precisa de uma educação. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as espirituais são divinas. Me auxilia a conquistar equilíbrio nas primeiras, a fim de atender os imperativos celestiais do Espírito Eterno. Logo que me sinta nos braços, não me relegue a agarradice e a inutilidade. O que é agarradice? Aquela pompa. Há uma vestimenta excessiva, há um cuidado exagerado externo. Não me perca de vista para que o amor e a gratidão perdurem para sempre em minha memória. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Então a gente já está aí finalizando o nosso estudo, mas para a gente deixar bem claro que a Matilde traz esse conselho, né, para que ela possa ser orientada na infância, educada na infância, mesmo que ela já estivesse desencarnada numa condição de ajudar e ser útil. Ela não era perfeita. Então, se você me ajudar, se você ajudar para que essas tendências boas que eu tenho permaneçam e floresçam, eu vou te ajudar no momento justo. Então, eu queria que a gente trouxesse aqui, para a gente estar finalizando, uma questão aí do Livro dos Espíritos, que talvez muitos de vocês já possam conhecer, mas a gente vai aproveitar como um fechamento. Os laços. Qual a importância dessa família? Então, olha só, o título do nosso estudo é Leve os Filhos à Evangelização Espírita. Quem deve se evangelizar? Todos nós, crianças, jovens, adultos. Mas a gente não pode deixar de dar à criança e ao jovem o remédio que a gente gosta de tomar. Né? Se é bom para a gente, também é bom para aqueles que me cercam. Então, olha, os laços sociais são necessários, né? A vida em sociedade. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos laços sociais, né, constitui uma lei da natureza. Mas ele vai falar aqui da família. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual é o objetivo da família? Para que nós nascemos em família? Para a gente exercitar o amor. Para a gente aprender a amar. Esse é o nosso maior objetivo. E aí, a 775 ela vai complementar essa proposta. Qual seria, então, para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que vai acontecer na sociedade se a família for deixar de ser considerada? Se a gente não se importar mais, se a gente deixar de falar em família? Os espíritos dizem uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescência? É um aumento, é um agravo, é uma intensificação. Quanto mais a família se afasta, mais aumenta o egoísmo. Por quê? Os valores, quando a gente aprende em casa, a gente aplica na sociedade. Se eu aprendo a dividir em casa, eu vou dividir na rua. Se eu aprendo a respeitar em casa, eu vou respeitar na sociedade. Olha que interessante. Se eu não aprendo, eu vou ser na sociedade. Então, se eu começo a ajudar a minha família e crio na minha família pessoas que buscam a moral cristã, elas farão a diferença na sociedade. Então, a gente vai aqui finalizando, agradecendo a cada um de vocês, agradecendo a espiritualidade da casa, que com certeza se faz presente, mas que a gente possa entender a evangelização como algo muito importante. Que a gente possa estender esse convite. Que a gente possa pensar também que a criança e o jovem, eles estão numa fase onde a gente precisa ser, às vezes, mais afirmativo.
A gente precisa ser, às vezes, mais firme. E nós somos firmes para aquilo que a gente acredita. Mãe, pai, faz isso, eu não acredito, você não vai. Aí quando chega a evangelização, então acredita. Acredita que a doutrina espírita é o grande transformador das nossas vidas. Acredita que é o grande instrumento que nos ajuda a ser melhor, que nos ajuda a frear os nossos excessos, frear as nossas dificuldades, a não exagerar na matéria. Então a gente vai aprendendo, a cada dia a gente se renova um pouquinho mais. E a gente vem aqui, ouve de novo, repete, para a gente poder cada vez mais, trazendo os conhecimentos espíritas, não só para a mente, mas para o nosso coração. Então, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a gente possa terminar o nosso estudo com o nosso bom ânimo e com a certeza de que Deus está olhando por cada um de nós, tá bom? Bem, meus amigos, antes de continuarmos o nosso trabalho, nós estamos acompanhando o noticiário em relação ao aumento dos casos de Covid por uma nova variante. Isso já era esperado. A gente que acompanha sabe disso. O vírus ele tem uma alta potência de se modificar. E então nós resolvemos seguir os protocolos que estão sendo recomendados no ambiente fechado, como o nosso, que nós utilizássemos novamente a máscara e utilizássemos a questão da higiene que fazemos no final de cada sessão, como também o uso do álcool em gel. Isso seria mais uma prevenção. A gente está achando que isso aí, se Deus quiser, vamos passar por isso com tranquilidade, Mas a nossa casa sempre tomou a posição de se manter aberta, de fazer esse trabalho, que é muito importante, por tudo isso que a nossa irmã Karina falou, Nós precisamos desse contato, dessa troca, mas não custa nada, tomar certas precauções. Então, eu peço a vocês para que da próxima sessão, hoje a gente não exigiu muito não, mas na próxima sessão possamos todos estar de máscara. É meio incômodo, A gente tinha ficado mais à vontade, mas daqui a pouco, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente não vai precisar usar novamente, tá bom? Então, conto com o apoio de vocês. Então, meus amigos, a nossa doutrina espírita é maravilhosa, ela tem um caráter de educação fabuloso, a começar pela infância até a nossa vida com mais idade. Estaremos sempre aprendendo nessa vida e em outras vidas. O aprendizado é eterno, Como nós somos espíritos eternos. Então vamos estar sempre estudando, sempre reavaliando e crescendo espiritualmente. Então a nossa irmã Karina nos trouxe dicas maravilhosas para nós, sim, para aqueles mais jovens, para aqueles mais velhos. Precisamos estar sempre renovando as nossas atitudes e pensamentos, E a doutrina espírita nos traz as lições de Jesus de uma forma muito clara. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Nós estudamos a lei da ação e reação, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então vamos aprender devagar, porque a natureza não dá salto, E Deus nos criou simples e ignorantes, deixando o mérito da nossa evolução pela nossa conta, através das leis divinas. Então, nós aqui juntos estamos formando uma energia maravilhosa. Todos somos aqui trabalhadores de Jesus, trabalhadores da última hora. Todos nós aqui estamos colocando para fora o nosso melhor. E o nosso melhor vai ser aproveitado por essa espiritualidade superior para conduzir essa energia multiplicada pela falange de luz do universo para todas as pessoas que nós pensarmos dos dois lados da vida. Então temos aqui um manancial de energia
de amor, nesse laboratório do invisível, à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. Estamos tomando um banho de luz. Nós buscamos isso. Nós estamos plantando agora, nesse momento, energia de paz, de harmonia para a nossa vida. E queremos, nesse momento, aproveitar essa energia através da oração, para primeiramente lembrarmos, com muito carinho, dos nossos entes queridos que conviveram conosco aqui na Terra e hoje estão no plano espiritual. E que nós sabemos, eles estão em alguma dimensão, em algum lugar, em sintonia conosco. E nós podemos dar a eles esse presente, esse carinho, esse amor, o nosso agradecimento, a nossa torcida para que esses irmãos no plano espiritual estejam bem, estejam estudando, trabalhando, se afinizando cada vez mais com as leis divinas. Então queremos pedir, Senhor, hoje especialmente, pela nossa irmã Ângela Minervino, que desencarnou na terça-feira, irmã da nossa irmã Sandra de Fátima, que ela seja envolvida no plano espiritual em muita luz e muita paz, que ela seja recebida com muita alegria, né, no plano espiritual, e pedindo pela mãe dela, que também desencarnada, Carmela Logrotério, e seu pai, Angiolino Minervino. E todos nós aqui, pensamos com carinho naquelas pessoas que são tão caras para nós, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão, todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, tantos irmãos desencarnados que estão aqui. Alguns são nossas companhias espirituais, que precisam desse respeito, desse carinho. Então seja uma energia que possa atingir a todos esses irmãos. E assim pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita bondade e misericórdia, acalme esses corações. A separação sempre é muito delicada, difícil, mas a certeza que a vida continua alivia a saudade e nos dá força para continuar aqui na Terra, na nossa missão, e também aqueles que partiram, seguir nesse plano espiritual em busca da paz, da evolução. Que Deus abençoe a todos. E da mesma maneira, nós precisamos, para a nossa missão aqui na Terra, de muita força, de muita luz, de muita orientação. Se falou muito aqui no nosso lar, na nossa família, que é um bem precioso, é o primeiro laboratório de experiências da nossa vida. O nosso lar tem que ser encarado como um santuário, termos cuidados com o relacionamento, com a fala, buscar harmonização em casa, o diálogo, o respeito, isso tudo para manter as barreiras espirituais positivas na nossa casa, né? Então, o que a gente pode fazer para dar esse banho de luz na nossa casa? É mentalizar, é aproveitar toda essa energia que nós criamos aqui para irradiar muita luz para os nossos lares, para que, se porventura houver algum tipo de miasma, algum tipo de energia desagradável, energias que às vezes existem lá por discussões, por situações de embate, que nesse momento possamos banhar as nossas casas com a luz de Jesus, que o Mestre possa entrar pela porta da frente, protegendo a todos que lá estão,
iluminando os nossos lares, os lares das pessoas que nós amamos, os lares que o endereço está aqui na nossa mente, endereço vibratório, que esses irmãos sejam ajudados, protegidos, e que esse lar seja um lar cristão, verdadeiro, cantinho do amor. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos então por todos os endereços que estão na caixinha de irradiação, pela nossa comunidade, o máximo que essa energia puder chegar. E precisamos também, estamos sempre pedindo, a espiritualidade sabe disso e quer ver a nossa ação. O pedido é importante. Deus sabe das nossas necessidades, mas quer ver o nosso movimento em direção a Ele. E nós vamos fazer esse movimento para Ele nesse momento, porque queremos saúde. Tudo que foi falado aqui significa saúde, saúde mental, saúde para a alma. E precisamos buscar isso no dia a dia, né? Na nossa vivência. Então, mentalizamos a Deus, a Jesus, a Maria, os amigos de Bezerra de Menezes, queridos amigos, falange médica da casa, para atender a todos nós que estamos aqui, cada um com a sua dor física, moral, na sua alma. Que Deus possa, nesse momento, olhar para nós e trazer esse carinho, essa bênção para cada um de nós aqui. Também para fluidificar a água do ambiente, também para atender aqueles irmãos que estão com o nome na caixinha de visita médica. Tem uma equipe para cada caixinha dessa e vão visitar, vão levar carinho, vão ajudar. Então eu peço muita luz a todos esses irmãos e para nós. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus chega lá, toca na nossa mente, no nosso coração, aonde estamos precisando de carinho, de atenção. Quero pedir pelos irmãos que estão pela rua, em situações super delicadas, irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, todos esses irmãos sejam ajudados, né? Com muito amor, com muito carinho. Obrigado aos amigos espirituais por essa energia tão poderosa, tão carinhosa que nós recebemos aqui nessa noite. Graças a Deus. E vamos ao último momento, né? Que é o momento do passe. Nós ainda continuamos fazendo o passe coletivo, que tem o mesmo alcance do passe individual. Os médios se colocam em torno da assistência e vamos orar. Bem, meus amigos, eu vou pedir a Nossa Senhora. Nossa Senhora está aqui focando na nossa casa, como sempre, com muito carinho. Essa Mãe Santíssima que Jesus entregou para cada um de nós, né? Uma mãe querida. Que a nossa mãe possa derramar sobre os seus filhos aqui o seu carinho, o seu amor, especialmente a nossa irmã Karina, que veio hoje à nossa casa fazer esse estudo, que ela receba de Nossa Senhora essa bênção.
Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Ó Mãe, agradecemos o seu abraço, o seu carinho, a sua força, para que a gente possa refletir em tudo aquilo que nós escutamos hoje aqui e possamos tornar a nossa vida mais harmoniosa, com muita luz na nossa caminhada. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente a nossa irmã Karine, que ela receba o abraço da espiritualidade da casa e de todos nós, o nosso carinho. Todos vocês recebam essa ajuda do plano espiritual, que acreditem que tudo vai melhorar, que estamos aqui de passagem, mas para uma evolução melhor. Então queremos pedir a Deus que abençoe a nossa casa espírita, que abençoe os nossos lares, a nossa comunidade, ao nosso Rio de Janeiro, ao Brasil querido, a nossa terra, escola amada. Nosso muito obrigado aos mentores da casa, a todos os nossos anjos da guarda, que nos ajudaram a chegar até aqui hoje, Que possamos ter um retorno feliz, com grande proteção aos nossos lares. E lembrar vocês algumas coisas, como a nossa irmã Karine falou, o estudo é muito importante. E a Casa Espírita tem essa função de levar conhecimento. Então, para isso, nós temos vários grupos de estudo online. E nós temos um estudo a terça-feira do Livro dos Espíritos, às 8 horas da noite, presencial. Nós temos a quinta-feira à tarde, às 3 horas, nossa sessão como essa, muito legal, muito importante, com palestra. E aos sábados, nós temos um outro encontro de família e, ao mesmo tempo, acontece a evangelização e a mocidade. Qualquer pessoa pode vir, mesmo aqueles que não tenham filhos, venham participar do momento da família, que é um momento de construção, de reflexão sobre as nossas posturas diante da família, diante das circunstâncias, E trazer o jovem para cá. Então é sábado às 5 horas, a partir de 4h30 o pessoal já está aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a nossa irmã Beth está aí, tem outros irmãos que podem esclarecer vocês, tá? Não esqueçam de fazer o culto do Evangelho no lar, extremamente importante. Quem quiser orientação sobre isso, é só perguntar a nós, então. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.